O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, não como um simples livro, mas como um mapa da psique humana. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Título da análise: Cartografando o Inconsciente Coletivo, uma exegese profunda de O Homem e seus Símbolos de C.G. Jung. Prefácio do hermeneuta: O sonho que revelou o propósito. A gênese de O Homem e seus Símbolos, 1964, é, em si, um evento profundamente junguiano. Surgiu de um sonho premonitório do próprio Jung, no qual sentiu que sua mensagem era compreendida por um público amplo, não apenas por acadêmicos. Este livro foi sua última grande obra, concebida e editada por ele, mas escrita em colaboração com seus discípulos mais próximos, Marie-Louise von Franz, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi e Aniela Jaffe. É a súmula acessível de uma vida de investigação da alma humana. Nossa análise será uma exploração arqueológica da psique. Iremos contextualizar a obra, seu lugar na história da psicologia e o projeto de Jung de contrapor-se ao reducionismo freudiano e behaviorista. Dissecar cada parte, uma análise linha por linha dos conceitos apresentados por Jung e seus colaboradores. Explicar os conceitos nucleares, inconsciente coletivo, arquétipos, individuação, símbolos versus signos. Ilustrar com exemplificações ricas, utilizando mitos, contos de fadas, sonhos e arte para clarear os conceitos. Conectar com a vida moderna, como os arquétipos e símbolos se manifestam no cinema, na publicidade, na política e na vida cotidiana do século XXI. Oferecer uma prática simbólica, como aplicar a imaginação ativa e a interpretação de sonhos para a autocompreensão. Preparemo-nos para uma viagem ao centro do self. Parte I: O inconsciente como fonte de conhecimento, por C.G. Jung. Jung estabelece os alicerces de toda a sua psicologia. Esta parte é o coração teórico e filosófico do livro. Capítulo 1: A importância dos sonhos. A tese central: Jung rebate a visão freudiana de que os sonhos são meramente disfarces de desejos recalcados. Para ele, os sonhos são manifestações naturais e espontâneas do inconsciente. São a voz de uma inteligência mais profunda que se comunica através de símbolos, tentando compensar as atitudes unilateralmente conscientes do ego. Função dos sonhos: eles têm uma função compensatória e autorreguladora da psique. Se o ego está demasiado inflado ou demasiado restrito, os sonhos atuam para restaurar o equilíbrio psíquico, apresentando conteúdos que a consciência ignora ou reprime. Conceito-chave: símbolo versus signo. Esta distinção é crucial. Um signo é uma representação convencional de algo conhecido, eis, a seta que aponta uma direção. Um símbolo, para Jung, é a melhor representação possível de algo desconhecido ou inconcebível. É uma imagem que aponta para um significado mais profundo e complexo que não pode ser expresso de outra forma. O sonho é linguagem simbólica pura. Capítulo 2: A história e o significado dos símbolos. Análise conceitual. Jung traça a história dos símbolos através das eras, mostrando como imagens arquetípicas aparecem repetidamente em diferentes culturas e épocas, em mitos, religiões, arte alquímica. Isto não se deve à difusão cultural, mas à estrutura universal da psique humana. Exemplificação: o símbolo do círculo, mandala, aparece no Tibete, mandalas tântricas, na Índia, yantras, nas rosáceas das catedrais góticas e nos desenhos de pacientes em psicoterapia. Ele representa a totalidade psíquica, o self, a busca de ordem e centro em meio ao caos. Capítulo 3: A função dos sonhos na psique individual. Análise conceitual. Jung apresenta casos clínicos detalhados para mostrar como os sonhos guiam o processo de individuação. Ele demonstra como uma série de sonhos pode contar uma narrativa arquetípica de transformação, guiando o indivíduo para uma personalidade mais completa e integrada. O método de interpretação. Jung não usa um dicionário de símbolos. A interpretação é amplificativa e contextual. Amplificativa: compara o símbolo do sonho com seus paralelos mitológicos, culturais e religiosos para enriquecer seu significado. Contextual: o significado depende da situação de vida do sonhador. Um leão num sonho pode representar força selvagem para uma pessoa passiva, ou perigo agressivo para alguém já muito assertivo. Parte 2:
Os mitos antigos e o homem moderno, por Joseph L. Henderson. Henderson explora como os arquétipos se manifestam não apenas nos sonhos, mas na cultura e na história coletiva. Capítulo 4. Os arquétipos na história cultural. Conceito-chave. O inconsciente coletivo. É a camada mais profunda da psique, impessoal e universal, comum a toda a humanidade. É a herança psíquica da espécie, a fonte de onde brotam os arquétipos. Não é conteúdo, mas predisposição para experienciar o mundo de certas formas. Conceito-chave. Os arquétipos são formas ou padrões de comportamento psíquico universais e herdados. Eles são como leitos de rios secos no inconsciente coletivo. Quando a experiência de vida flui por eles, enche-se de água e torna-se um símbolo vivo. Eles são as matrizes dos instintos psíquicos. Exemplos: o arquétipo da mãe, a experiência universal de maternidade; o herói, a jornada de superação; o sábio, a busca pelo conhecimento; a travessura do trickster, o princípio do caos e da mudança. Capítulo 5. O ritual e a simbolização. Análise conceitual. Henderson argumenta que os rituais sociais e religiosos são dramatizações externas de processos internos arquetípicos. Eles fornecem um canal seguro e coletivo para experienciar e integrar forças psíquicas poderosas. Exemplificação: o ritual de iniciação de um jovem guerreiro numa tribo é uma encenação externa do arquétipo do herói, guiando o indivíduo através de uma transformação psicológica crucial: a separação do mundo infantil e a integração na comunidade adulta. A crise moderna. A sociedade secular moderna perdeu a conexão com os rituais arquetípicos. Esta perda leva a uma fome de significado e faz com que os arquétipos, não podendo ser vividos simbolicamente, irrompam de forma patológica. Exemplo gratia: adesão cega a ideologias políticas como se fossem religiões, ou a busca por experiências extremas. Parte 3. O processo de individuação, por M.L. von Franz. Marie-Louise von Franz, a discípula mais próxima de Jung, oferece a explicação mais clara e prática sobre o objetivo central da psicologia junguiana: a individuação. Capítulo 6. O significado da individuação. A tese central. A individuação é o processo natural e inevitável de tornar-se quem se é verdadeiramente, de realizar o self, o arquétipo da totalidade e centro da psique. Não é um processo de autoaprimoramento egóico, mas de reconhecimento e integração de todas as partes da psique, incluindo as sombrias e rejeitadas. Não é individualismo, é o oposto do egocentrismo. É tornar-se um indivíduo único, mas em relação harmoniosa com a coletividade e o cosmos. Capítulo 7. Os estágios da individuação, o encontro com a sombra, a anima ou animus, o self. Von Franz descreve um caminho típico, embora não linear. O encontro com a persona. A persona é a máscara que apresentamos ao mundo. O primeiro passo é perceber que não somos a nossa máscara. O encontro com a sombra. A sombra é a parte da nossa personalidade que foi reprimida porque é incompatível com a imagem que temos de nós mesmos, ego ideal. Contém aspectos negativos, raiva, inveja, ganância, mas também positivos, talento criativo, espontaneidade, que foram suprimidos. Integrar a sombra é o trabalho mais difícil e crucial. É reconhecer: isto também sou eu. O encontro com a anima animus. Anima, a imagem arquetípica feminina no inconsciente do homem. Representa os aspectos relacionados com Eros, conexão, relacionamento, intuição, emoção. Animus, a imagem arquetípica masculina no inconsciente da mulher. Representa os aspectos relacionados com logos, razão, ordem, assertividade, pensamento abstrato. A integração destas figuras permite ao indivíduo transcender as identificações rígidas com o gênero e tornar-se um ser humano completo. O encontro com o self, o arquétipo central que unifica todos os opostos, consciente e inconsciente, luz-sombra, masculino-feminino. É experimentado como um sentido de totalidade, significado profundo e conexão com o todo. Sua manifestação simbólica mais comum é o mandala. Parte 4. O simbolismo nas artes plásticas, por Aniela Jafé. Jafé explora como o processo de individuação e o inconsciente coletivo se expressam não em palavras, mas em imagens, na arte, tanto de pacientes quanto de grandes mestres. Capítulo 8.
A arte como expressão do inconsciente. Análise conceitual. Jaffe argumenta que a criação artística autêntica é um ato simbólico que emerge do inconsciente. O artista é um medium através do qual os arquétipos se expressam para a cultura. Exemplificação. Ela analisa as mandalas pintadas por pacientes em terapia e as compara com obras de arte modernas, exemplo Gratia, Picasso, Klee. Mostra como a arte abstrata moderna, muitas vezes, lida diretamente com imagens arquetípicas, bypassando a representação realista. Capítulo 9. A arte visionária e a cultura. Análise conceitual. A arte que emerge diretamente do inconsciente coletivo, arte visionária, surrealismo, funciona como um termômetro psíquico da cultura. Ela antecipa, através de símbolos, os conflitos e transformações que uma sociedade está a processar a um nível inconsciente. Exemplificação. As pinturas sombrias e distópicas de artistas modernos podem refletir a ansiedade coletiva perante a guerra nuclear, a desumanização tecnológica ou a crise ecológica, muito antes de estes temas se tornarem discurso consciente dominante. Parte V. Os símbolos numa análise individual, por Jolande Jacobi. Jacobi fecha o livro com um estudo de caso concreto, mostrando a aplicação prática de todos os conceitos anteriores na análise dos sonhos de um único indivíduo. Capítulo 10. Um caso prático de interpretação de sonhos. A jornada em miniatura. Jacobi apresenta uma série de sonhos de um paciente ao longo de um período. Ela interpreta cada sonho, mostrando a progressão arquetípica, o aparecimento da sombra, a luta com a anima e o gradual surgimento de símbolos do self, mandalas, criança divina, pedra filosofal. A demonstração do método. Este capítulo é uma masterclass. Ela mostra como estabelecer o contexto da vida do sonhador, identificar os temas arquetípicos nos símbolos do sonho, traçar a narrativa evolutiva da série de sonhos, relacionar o processo onírico com a transformação real do paciente na sua vida. Capítulo 11. A conclusão do processo. Jacobi demonstra como a análise dos sonhos não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para facilitar a imaginação ativa, um diálogo consciente com as figuras do inconsciente que aparecem nos sonhos, permitindo uma integração mais profunda dos seus conteúdos. Conclusão do hermeneuta. O legado de um mapa para a alma. O Homem e seus Símbolos é muito mais que um livro de psicologia. É um convite para uma aventura de autodescoberta e um antídoto para o materialismo estéril da era moderna. As suas contribuições fundamentais. Reencantamento do mundo. Jung devolve a dignidade e o significado ao mundo interior, aos sonhos, à imaginação e à irracionalidade, contra uma visão de mundo puramente racionalista e materialista. Psicologia como jornada de significado. A meta não é apenas a ausência de sintomas, mas a realização de uma vida plena de significado e conexão, a individuação. Uma linguagem universal. Ao identificar os arquétipos, Jung fornece uma chave para entender a unidade psíquica da humanidade por trás da diversidade cultural. O seu aviso crucial: ignorar o mundo simbólico não o faz desaparecer. Os conteúdos do inconsciente reprimidos tornam-se sintomas, neuroses, depressões, vícios e até fenômenos sociais destrutivos como fanatismos e totalitarismos, que são possessões por arquétipos não integrados. O convite final de Jung é para que cada um de nós se torne um explorador da sua própria psique. Prestar atenção aos sonhos, aos acasos significativos, sincronicidades, às imagens que nos tocam. É na relação consciente com o mundo simbólico que encontramos não apenas a cura para as nossas feridas, mas a bússola para nossa mais autêntica e completa existência. A jornada para o self é a única jornada que verdadeiramente importa. Este livro é o mapa. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Obrigado!